A identidade desse grupo é o caiçara, né? É o povo que vive lá na floresta, né? Que vive da pesca, que vive da agricultura, que vive do extrativismo, né? Essas comunidades que eu falo, né? São os caiçara que dependem desse recurso, que viveram aqui há trocentos anos, né? Há trocentos anos, né? Era uma miscigenação dos indígenas com os europeus, com os africanos e tal, que virou o caiçara, né? E que tem uma cultura própria, sabe? Tem um linguajar próprio, tem uma forma de viver própria, sabe? Então são esses os povos e as comunidades tradicionais que eu digo. Aí eu incluo os caiçaras, os quilombolas, os indígenas. E se você for ver, todos esses povos, como eu já falei antes, eles dependem do território, né? Para dar continuidade à sua cultura, aos seus conhecimentos e à conservação da natureza, né? Ele depende, então ele não vivem sem aquele meio. Se ele sair do meio, ele vai virar outra coisa. Porque ele tem toda uma convivência com aquele ecossistema, com aquele meio ali, né? Com a floresta, com a época, com tudo, sabe? Ele sabe a hora de cortar uma árvore, a hora de matar uma caça, qual a fruta que tem, que tipo de fruta é aquela, se pode comer ou se não pode. Ele tem toda uma vivência, sabe? Da lua, do vento, da maré, sabe? Ele tem toda uma vivência, um conhecimento que não é todo mundo que tem. O que a gente aprendeu é vendo eles fazer, né? Não tem muito essa coisa no meio caiçara de dizer, ó, a receita é assim, assado. É vivendo, vendo e aprendendo, né? O jeito do aprendizado é assim. E até hoje é assim. O filho do morador caiçara, ele aprende a fazer artesanato, aprende a pescar, indo junto e vendo e começando a fazer, né? Mão na massa. Não, o fandango é uma escola que a gente aprende pelo tempo, né? Eu aprendi não ensinado pelos meus avós nem pelos meus pais. Aprendi vendo os outros tocar. Aí na hora que eu resolvi de aprender mesmo, definitivo, eu comprei um instrumento para mim, comecei a treinar sozinho, sem professor, sem ninguém. Aí tentei afinar, que é a primeira coisa do instrumento, é você aprender a afinar. Depois que eu aprendi a afinar, aprendi a tocar também. Tinha o pessoal fandangueiro na época, né, seu João de Deus, né, que é um homem que já morreu há muitos anos. Eu aprendi muita coisa com ele. Seu João Vitor, que era o nosso rabequeiro, também fazia letra de música, a gente aprendia a letra, ele cantava, a gente tentava aprender, né, de ouvido. Antes a gente não sabia que a gente era remanescente de quilombo. Olha só. A gente não tinha essa consciência que, é negro porque é negro. É a cor da pessoa, é a origem da pessoa. Era um remanescente de quilombo que tinha direito à terra de volta para se reconhecer como remanescente, porque as pessoas não aceitavam. Eu sou preta, mas não sou negra. Eu sou preta, mas não aceito que chame de negro, que você está me discriminando. Então foi muito difícil no começo, esse tipo, aceitar. Não é fácil, cara, a pessoa se auto-reconhecer como negro, como quilombo, sabe? E depois que a gente se auto-reconhece, aí a história é outra. Aí a gente aprende, a gente consegue enxergar nós de outra maneira, né? Enxergar o negro com outros olhos, né? Porque até aí, qualquer negro, né, a gente vê um negro na rua, a gente discriminava também, né? Hoje não, a gente sabe que o negro é negro e graças a Deus que tem o negro, né, no meio do branco, o branco no meio do negro, né? Imagina se fosse todo mundo, né, de uma cor só. Essa questão quilombola, a palavra quilombola, foi a própria Constituição que trouxe.
colocou. Apareceu alguém, não sei quem foi, que traduziu a palavra quilombo, no nosso entendimento, capuava. O que é uma capuava? Um lugar de difícil acesso. Eu moro aqui, mas eu trabalho lá na minha capuava, lá naqueles fundos, para lá. Lá é a minha capuava. Né? Então lá é o local que eu trabalho, mas eu moro aqui na vila, na beira da ribeira, na beira de um rio, mas trabalho daqui a uns 500 metros, a 1000 metros, lá é a minha capuava. Nós falava que aqui na comunidade, o nosso antepassado foi escravo, mas nós chamávamos só de Ivapurunduva, não chamava de quilombo de Ivapurunduva, chamava só Ivapurunduva só. A partir de 88, para reforçar o nosso direito, que todo mundo acostumou a falar quilombo de Ivapurunduva, para se declarar mesmo como quilombola. Né? Então, ela pegou corpo para defender o nosso direito. Olha, segundo aí os levantamentos históricos aí dos historiadores aí, né, por volta de 1600 já tinha negros aqui. Eu não sei exatamente a data, mas mais ou menos já tinha negro aqui. Eles vieram para o trabalho escravo, né? Aí com a morte da Maria Joana, que era a dona dos escravos, aí eles ficaram se defendendo do trabalho escravo, né? Primeiro, de outros senhores de engenho que viessem capturar e trabalhando para viver, no primeiro momento mineração, né, de ouro, no segundo momento agricultura. O cara ele sabia certo onde ele vai fazer a roça dele, não precisava de um engenheiro agrônomo, não precisava de um técnico florestal, não precisava de nada. O cara falava, aqui a minha roça é aqui, cavava o chão, cheirava a terra, falava, o solo aqui tá bom. Outro chegava, olhava, o solo aqui você é bom, hein? Essa mata é boa, hein? Isso aqui vai dar bastante arroz, hein? Aí você aprendia, mas por que vai dar bastante arroz, né? Aí o cara falou, não, porque tem o caetê branco, porque tem o trucoá tal, porque tem a árvore tal ali, porque a madeira tá com a raiz tal. Olha como é que eles identificavam a floresta. Cada mutirão desse, vê só, era uma troca de experiência fantástica, entendeu? De o cara vir de lá do Despraiado conversar com o cara da Praia do Una, que são regiões diferentes, uma região central e uma região no beira-mar. Eu vivi esse mutirão que o pessoal convidava todo mundo, e eu saí de madrugada da minha casa, eu, meus irmãos, né, mais meus primos, e fomos lá para o Aguapiú, né? Saímos cara, 1h da manhã e fomos embora. Chegamos lá, tipo 5h da manhã. O dia todo se fazia uma roça para plantar 2 sacos de arroz. Que o cara ia custar 15 dias, ou 20 dias, um mês para roçar, você fazia num dia. Tinha comida de manhã, tinha comida meio-dia, tinha comida à noite, tinha comida de madrugada e o fandango rolando. Né? Era fandango a noite inteira, era sapateado, era passadinho, porque o fandango é um conjunto de música e dança, então tem várias músicas e várias danças diferentes, né? Então você tinha um aprendizado enorme com aquilo ali, né? Que daí todo mundo que não conhecia e que ia, jovem, que iam atrás, iam conhecendo, aprendendo no dia a dia do que estava acontecendo, né? Isso era coisa do passado, era coisa de hoje. Os que estão vivos já não trabalham mais, os que estão dentro da comunidade são todos empregados em fazenda. Então não existe mais. Então isso mudou bastante, né? Porque acaba que o nosso jovem hoje já nem sabe mais o que é mutirão. Quando eu estava com 15 anos, aí a minha mãe falou lá um dia pro meu pai, falou, escuta, nós vamos sair daqui do sítio, vamos mudar para a cidade, as meninas estão moças, esse rapaz está aí, precisa arrumar um meio de vida, não podemos ficar nessa situação aqui. Eu vim para cá, entrei para cá, arrumei serviço, trabalhei, eles arrumaram serviço, começaram a trabalhar, já tiveram outro nível de vida melhor do que aquele que nós vivíamos lá. Os meus filhos mesmos foram saindo também, sabe? Vão saindo e não vão voltando, né? Mas muitos saem para estudar e às vezes eles optam por uma profissão que aqui não tem como exercer. Acabam ficando nos grandes centros, né? Porque aqui o campo ou você vai trabalhar com a prefeitura, ou você é funcionário público do estado, ou você é comerciante ou pescador. Né? Aqui não tem um leque de opções, né? A gente concluiu o ensino médio ano passado, muitos foram embora. Falei assim, vem para São Paulo, vem estudar aqui, vem tocar aqui, vem não sei o quê. Aí eu falo assim, eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer aqui em Guape, ainda não sei o quê. Muitas vezes também são os pais que incentivam, né?
Ah, meu filho, você vai ficar aqui, sendo que, olha, eu pelejo, às vezes não sai muito disso, entende? Os pais mesmo estão incentivando o filho a sair. E uma das reivindicações das comunidades era não ter escola, porque senão ele tinha que vir para a cidade para estudar, né? Aí eu pensei, então falei, vamos, pessoal, vamos fazer uma escola então caiçara, né? Uma escola caiçara diferenciada. Aí criei uma escola caiçara da Jureia. Tinha a aula normal, mas também tinha o fandango, tinha aula de folia de bandeira, tinha aula de agrofloresta, tinha aula de tudo, assim, né? Então os jovens ficavam lá 15 dias, né? Depois voltavam para casa, ficavam uns 5 dias em casa, depois voltavam para lá de novo. Então ia uma educadora, ia uma pedagoga, os professores, os alunos e o pai dos alunos sentavam lá e começavam a discutir proposta para a escola, assim. Tem muitos que falam, né? Ah, você está morando no sítio ainda, por que não foi para cidade grande? Aí eu pego e falo para ele, porque eu não quero, porque eu me adapto aqui, fazendo alguns projetos para poder segurar os jovens lá, nos sítios, essas coisas assim, na comunidade, para dar valor mais à comunidade. Eu acompanhei isso desde pequeno, né? E por isso também eu entrei na luta, porque eu vi que era necessário ter isso, sabe? Era necessário que o jovem participasse. A gente criou a União dos Moradores da Jureia para lutar pela Jureia, né? E eu via que não tinha muito jovem participando. Aí nós criamos a Associação do Jovem da Jureia, que trabalha em parceria com a União dos Moradores da Jureia. E hoje a gente tem alguns jovens participando com a gente, que estão já inseridos nessa discussão, né? E não estão se perdendo por aí, né? Eles estão trabalhando essa questão, estão dando valor à cultura, dando valor aos territórios, dando valor aos conhecimentos das comunidades, dos seus avós, dos seus tios, sabe? Estão aprendendo com eles, vão lá perguntar as coisas, vão para a roça comigo, derrubam, enroçam, sabe? Às vezes a gente até escuta falar que alguns querem estudar, querem sair, querem fazer uma experiência fora, que também faz parte, né? É uma coisa que eu acho que faz parte da vida, assim como eu saí e voltei, né? Todo mundo tem direito de sair e voltar, né? O nosso sangue a gente recebe, o nosso sangue, né? Pessoas que é ligada à comunidade, que tem parente aqui, que saiu daqui e foi para lá, recebe. Só que tem regra, né? Não é a mesma coisa. Quando a bucha ficou difícil, eles fugiu. Hoje a gente já garantiu, essa situação está garantida. De repente, além daquele que não conseguiu nada e está voltando, mas aqueles que conseguiu apartamento, que tem uma vida boa lá, de repente quer vir aqui fazer uma casa para ficar de férias. Aí não, porque ele não lutou. E ele não vai repartir o que ele ganhou lá com quem está aqui. O que ele adquiriu lá é dele. Então o que nós adquirimos aqui é nosso. Nesses últimos 10 anos, aí 2 ou 3 que saíram. E teve alguém que saiu e voltou em seguida, né? E nós colocamos uma regra no regimento interno do parque, onde está escrito que quem sair por mais de 2 anos perde o vínculo com a comunidade, ele não pode voltar a ter moradia dele, né? Ele pode voltar para casa do pai e tal, mas não pode tocar comércio, não pode construir coisas para ele. Por quê? Porque nós não vamos ficar organizando a comunidade para o cara que vai experimentar lá fora voltar, a hora que a comida está pronta, ele senta na cadeira, na mesa, né? Eu acho que as comunidades têm que alcançar esses direitos do território. Ela tem que voltar para os seus territórios, sabe? Não tem que ficar na cidade, tem que voltar lá para as suas terras. Eu nasci aqui na comunidade, né? Naquela época era tudo... nascimento era de parteira, ninguém procurava médico, né? Que na verdade nem tinha mesmo, não tinha nem como ir para a cidade atrás de médico, né? Então, aqui no Mandira tinha... parece que 3, 4 parteiras naquela época, né? Então, as crianças que nasciam era tudo em casa com parteira. O problema é que teve uma época que foi proibido, sabe, as parteiras de atender as mulheres. Se isso acontecesse, eles falavam, e a mulher morresse, eles falavam que a mulher podia ser presa, né? Então, existia uma perseguição muito grande, assim, com relação às parteiras. E ninguém queria ser mais parteira, né? Aí foi quando então o pessoal começou a levar a mulher para o hospital, fazer pré-natal, esse negócio. Antigamente não existia nada disso. E as crianças nasciam gordo, né? Forte, lustrido. Meu avô dizia que a criança quilombola, a criança negra que nascesse raquítico, morria antes dos 10 anos. E aquele que nascesse bom, com saúde, morria depois dos 70. Uma época deu um sarampo na turma aqui,
muito grande. O sarampo matou muita criançada. Eu era criança, eu, meu irmão. Aí meu pai foi na casa de um chamado Arpídio. Era um curador, esse homem já morreu faz tempo. Mas tudo que foi na casa dele não morreu. Chegasse lá, a pessoa estivesse vivo, não morria. É aquela pessoa que tem um conhecimento assim, do seu antepassado, né? E que conhece que tipo de doença, olha na pessoa e conhece que tipo de doença a pessoa está sofrendo. E conhece qual é o tipo de mato que cura. E aí ele faz lá a mistura, né, de mato lá que ele conhece, que esses matos que eu estou falando são plantas medicinais. E a dosagem certa, quantas folhas, quantos pedaços de raiz, se for semente, quantas sementes, se é 2 ou 3 ou 4 ou mais. Mandou meu pai trazer o remédio e nós saramos. Bebemos o remédio e saramos, 3, 4 dias estava bom. Então aqui no Quilombo tinha muito esse tipo de curandor, né? Mas depois, devido à discriminação e tal, esses curandores acabou. Porque os mais novos foram educados de uma outra forma, ouvindo que o curandor é feiticeiro, que o curandor matava, que o curandor isso, o curandor era aquilo. E aquele que era a pessoa letrada, que vinha de fora, que vinha pregando isso, acabava acreditando e deixando essas coisas de um grande valor sendo perdido, né? Quer dizer, hoje, depois que a gente aprendeu, buscou entender a nossa origem, a nossa cultura, tudo aquilo que é nosso, e que voltamos a valorizar aquilo que é uma riqueza nossa, mas aí os grandes valores já se foram, né? Então, uma coisa que eu nunca me opus foi essa dinâmica, porque eu acho que a sociedade é dinâmica mesmo, você não vai criar mecanismo de deixar estático as coisas, né? Que a nossa cultura não vire um folclore, que não vire uma coisa folclórica, que seja cultura viva, né? Vai mudar sim, entrou televisão, vai ter mais consumo, vai mudar o caráter da música. Nós temos um bando de pessoas que não gosta do fandango, que é a música tradicional caiçara, né? E temos muito mais turista que gosta de fandango do que comunitário até. Mas tem que lidar com isso, né? Não tem outro caminho. Eu não entendo que tenha outro procedimento que não seja aceitar que a sociedade é dinâmica, né?